Olá, minha gente! O nosso vídeo de hoje trata sobre a intuição, que é uma informação vencedora infalível. Uma faculdade que todos têm, mas que quase ninguém sabe usá-la. Portanto, a questão é como eu desenvolver essa capacidade, essa habilidade para saber usar a bússola mais fidedigna que existe, que é a própria intuição. Antes do vídeo, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva. Deixem o vosso like se gostarem e compartilhem com os amigos. E vamos em frente. Então, é importante clarear algumas questões ou confusões que existem sobre a intuição. A intuição, sobre ela, tem muitas opiniões, muitos pontos de vista, muitas versões, muitas teorias, mas eu afirmo com muita propriedade, quase nenhuma dessas afirmações tem a ver propriamente com aquilo que é a intuição. Há seu tempo, quando eu fiz a Universidade de São Petersburgo, na Rússia, em nível de doutorado, se fez um estudo muito aprofundado sobre 200 autores que de alguma forma falaram sobre intuição. Desses 200 foram enxugados, permaneceu 30 que tinham um pouquinho mais a ver com a coisa. E desses 30, avaliando com muito rigor, com muito critério científico e metodológico, você chegou a perceber que quase ninguém sabia e sabe o que é a intuição, certo? Portanto, esse é um fato um tanto lamentável. Grandes autores da psicologia, de psicanálise, de psiquiatria e de outras áreas que não têm ainda e que não tinham a versão exata do que é a intuição no ser humano. Portanto, a intuição é uma faculdade mental, natural, que todos têm em proporções diferentes, que podem usá-la se desenvolverem esta capacidade. Portanto, a intuição, que eu vou explicar em seguida, ela é uma informática infalível. A intuição não pode mentir, mas como discriminar o que é intuição de outros pensamentos, de outras fantasias ou de outras informações mentais, complexuais, de estereótipo, etc. Esse é o grande desafio. Portanto, sobre a intuição, podemos falar de 3 passos aqui que são determinantes. O primeiro deles, que eu já coloquei aqui, a intuição é uma faculdade mental da nossa psique, da nossa essência, se quisermos, que ela, em certas circunstâncias de necessidade, de urgência, ela te dá o ponto vencedor daquela praça, daquele negócio, daquele produto, daquela relação, daquele ataque ou daquela defesa. Portanto, nós temos essa faculdade mental gratuitamente dada pela vida e que é coerente, que é compreensível isso. Onde nós estivermos envolvidos em situações que nos interessam, tanto em ataque como em fuga, nós temos essa faculdade de fundo que fala abertamente, declaradamente, porém, quase todos perderam esta faculdade, essa percepção como informação real da vida. Então, o primeiro ponto é que a intuição é uma informação, é uma faculdade intelectiva, psíquica, espiritual, se quisermos, infalível. O segundo ponto, como e quando esta intuição funciona? Como e quando ela funciona, certo? Ela funciona em base a algumas variáveis. Por exemplo, se você estiver em alta forma com você mesmo, autêntico, coerente, verdadeiro, feliz, que tu conduza a tua vida de um modo positivo, de um modo verdadeiro, de um modo natural. Portanto, nesse estado, a faculdade da intuição é de casa, porque ela tem um acesso livre, é uma informação que vem de dentro, ela pode se expressar, porque não tem bloqueios, não tem repressões, não tem memética, não tem memórias ativas, não tem coisas negativas. Então, o primeiro quesito para a intuição funcionar é uma vida autêntica, uma vida natural, uma vida feliz. O segundo ponto para a intuição funcionar, deve existir uma necessidade do indivíduo. Uma necessidade de saber um negócio, de saber uma coisa importante, não é uma picuinha. Necessidade de saber se aquela praça é verdadeira, se aquela praça funciona ou não funciona, certo?
Portanto, deve haver uma necessidade. E o terceiro passo, a pessoa deve ter um conhecimento técnico muito profundo, muito amplo sobre o métier que ela desenvolve. Então, em base a essas três questões, uma alta performance de vida, uma necessidade sobre um ponto e uma competência técnica realmente concreta sobre o métier com que eu desenvolvo, a intuição funciona facilmente. Cito aqui alguns pequenos cases sobre isso. Por exemplo, um empresário de uma grande rede de lojas, ele vai numa praça para ver uma nova possibilidade, certo? E ele encontra o local certo naquela cidade e percebendo que a cidade não só era certa, como aquele local era o local certo. Mas ele volta com aquela informação inconfundível, verdadeira, absoluta, que para ele não tinha discussão nenhuma, leva isso para o seu corpo dirigente e que decide fazer melhores avaliações em profundidade e mais ampla, inclusive usando a inteligência artificial. O resultado das avaliações é que a loja devia ser montada num outro local, quase que oposto a onde ele previu, onde ele viu, porque ele vê. A intuição é ver com exatidão o local, a imagem, a fórmula daquela coisa. Portanto, ele cedeu ao grupo de colaboradores, ao grupo dirigente. Montaram a loja, 4 meses de prejuízo total, não funcionou. Ele decidiu de fechar a loja e abrir a loja exatamente no lugar onde ele tinha visto com a sua própria intuição. E o resultado é que em 30 dias, depois de aberta a loja, deu um faturamento, um ganho, um lucro, que pagou os 4 meses de prejuízo e a loja desandou indiscutivelmente, sem discussões. Esse é o resultado da intuição. E eu conheço outras pessoas, por exemplo, tem uma outra pessoa que é dono de uma grande rede de lojas, não cito o ramo, e ele tem esse modo de funcionar. Ele vai nas cidades desavisadamente, porque é uma pessoa ambiciosa que quer expandir, e ele procura perceber, estar atento, onde é o local para montar a próxima loja. E essa pessoa já tem uma rede de loja que ultrapassa 1.000, ele não era uma tacada. Portanto, observem que o resultado da intuição, se você se desenvolve, se você entende o que é, se você tem conhecimentos reais, se você sai de crenças, de opiniões, o resultado da intuição para o empresário é a maior carta vencedora que ele pode ter na manga. Sobretudo para o mundo empresarial, para o mundo empreendedorial, para o mundo de grandes negócios ou oportunidades. Pode ser no mundo da política, em outro campo. Se você alcançar esse estágio, você tem a ferramenta por excelência que te dá a passagem vencedora sempre que você precisar, ou te dá a fuga e a saída sempre que o sapato aperta. Portanto, a intuição não é bobagem, não é opinião, não é o achômetro que todo mundo palpita. Eu percebo, gente, uma ignorância total sobre esse campo. Eu trabalho com empreendedores há décadas, desenvolvo o curso Voo da Águia, que é levar a pessoa progressivamente a ter a autenticidade e a competência de ser intuitivo. E todos aqueles que fazem o seu tema de casa na sua vida bem feito, eles começam a ter esse serviço da intuição, que começa por ter uma percepção mais aguda, uma percepção mais profunda, e que culmina com aquilo que é a intuição pura. A intuição pura é uma imagem fugaz, uma informática mental que te dá em poucos segundos uma gesta, uma imagem que te diz se aquele negócio é vencedor ou é perdedor, certo? E também existe o fato de que a intuição pode expressar-se também no mundo dos sonhos. Se eu não consigo captar a verdade dos fatos através da intuição pura, eu posso captar essa informação através do sonho. Mas esse é um discurso que eu já gravei uns vídeos que estão anteriormente aqui no canal do YouTube, que você pode observá-lo tranquilamente, certo? Portanto, para fechar o nosso take, a minha sugestão é que você se interesse pelo tema. É uma questão tua, é uma faculdade tua, é um processo mental. É um projeto interno da essência humana, da tua espiritualidade, que te dá o ponto vencedor.
Não existe crença, não existe ilusionismo, não existe aproximações. Existe uma informática pura e nós somos dotados desta propriedade. Felizmente, é raro as pessoas desenvolvem isso porque estamos imersos numa ignorância quase que total no mundo da psicologia. Nós somos, às vezes, apressados e crentes. Portanto, é preciso que você se desfaça de muitas ilusões. Comece a entrar no cerne da tua vida. Entra no teu mundo mental, no teu mundo emocional, no teu mundo essencial. Que a intuição, progressivamente, ela nasce e ela é de casa. Valeu, minha gente! Quem gostou do vídeo, compartilhe. Se inscreva no canal. Faça a fofoca para os amigos. E vai aquele abraço do velho. Até mais!